Olá, meus amigos, iniciando mais um podcast Gramado Talks. Hoje nós vamos falar de vinhos. Ei, coisa boa, hein? Para ficar melhor, só faltou aqui uma garrafa e duas tacinhas aqui. Vou conversar com a sommelier, a Kátia Viana. Ela é sommelier lá do grupo Gramado Parques. Ela que elaborou toda a carta de vinhos dos restaurantes que ficam nos resorts do grupo Gramado Parques. E vamos falar também um pouquinho sobre harmonizações, o que é ser sommelier, tudo isso no Gramado Talks. Vem comigo. Kátia, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. E falar sobre vinho é sempre bom, né? Eu que agradeço, Kaique. É um prazer estar aqui e falar sobre vinho. A gente devia ter marcado lá, né? Que lá tinha uma anotação. Acho que foi falha minha essa. Quem sabe, a gente ainda marca outras para falar de uma determinada uva, de um determinado vinho e a gente vai degustando, né? É isso aí. E o que significa ser sommelier? Qual a diferença de sommelier para o enólogo? Tá. Então, assim, além de sommelier, eu concluí também um curso de enóloga, né? De enologia. Então você também é enóloga? Também sou enóloga. Tenho outras formações, mas que envolve vinho, é sommelier e enóloga. Então, ser sommelier, a gente costuma dizer, as pessoas costumam pensar que sommelier é aquele que vende o vinho. Não é somente isso, tá? Então, hoje eu exerço uma função de sommelier executiva do grupo. Então, eu não estou no salão fazendo a venda do vinho. Não que o sommelier não faça. Eu costumo dizer que a gente tem o sommelier de salão, que é aquele que vende o vinho, e no nosso caso do grupo, o sommelier executivo. Então, tanto o sommelier de salão como executivo, o que é que a gente faz? Elabora a carta de vinhos, como executivo, né? A gente negocia com distribuidores, com vinícolas, faz a parte de análise financeira, o percentual que o vinho interfere, né, no faturamento do restaurante, escolhe as harmonizações, harmoniza, degusta vinho, harmoniza com os pratos. E assim, o que é bem importante, o sommelier ele tem que ter uma parceria muito verdadeira com o chefe de cozinha e com o maître do salão. Com o maître, para que a gente possa entender a dinâmica do salão. E quem são aqueles garçons-chefe, aquele garçom que tem o tino de vendedor. E com o chefe de cozinha, porque não adianta eu elaborar uma carta que não tem o perfil do restaurante, que não tem o perfil, no nosso caso, né, do grupo. Uhum. Então, a gente tem que estar muito junto do chefe de cozinha para entender os pratos, porque tem um detalhe. O cardápio, ele pode mudar. Ele muda, claro, né? O chefe pode escolher o prato do chefe, de repente o cardápio eu vou mudar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas a carta de vinhos é difícil da gente mudar sempre. Fica complicado para a gente estar mudando. Então, quando eu tenho uma boa parceria com o chefe, quando eu entendo o perfil do restaurante, quem é, né? Qual é aquele público, eu consigo manter minha carta por mais tempo. Tá? Então, e como que você monta uma carta de vinho? O que você leva em consideração? Por que você vai escolher aquele vinho? Primeiro, conhecer o restaurante. Conhecer a cultura organizacional não. Conhecer a cultura do restaurante. Quem é o público-alvo? Tá? Como é que o chefe pensa os pratos? Tá? Conheci o chefe, conheci o cardápio e conheci o público-alvo. Vamos ver se isso bate com a cultura do restaurante. Então, a partir daí, eu costumo fazer dessa forma. Eu vou pensar nas uvas que podem harmonizar. Depois que eu seleciono as uvas, eu vou buscar as vinícolas. E aí conhecer, porque cada vinícola tem o seu perfil, né? Então, não adianta a gente falar, não, o taná, ele é forte em tanino, ok. Mas a gente tem vinícola que o taná é mais redondo, que o taná é mais suave, mas o vinho não deixa de ser um vinho taná. Então, depois eu conheço as vinícolas, eu sempre prezo por chamar o chefe comigo, né? No nosso caso, do Grupo Gramado Parques, nós fizemos toda a curadoria, tanto da carta da Serra Gaúcha, como a carta que a gente chama de carta geral, que são dos vinhos importados e nacionais, que a gente não vai deixar de trabalhar também. Nós fizemos essa curadoria, tanto eu como o chefe, a gente degustou, pensou
olha, esse vai harmonizar com esse prato, não, esse não harmoniza com prato nenhum que tem no grupo. Então a gente deixa em stand-by, porque vai chegar um momento que esse rótulo ele pode ir para a carta. E esse negócio de harmonização, Kátia? Existe vinho que não combina com determinado prato? Existe. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estava no Signature, que é um dos nossos restaurantes. Eu estava com o chefe Paulo, pensando em um prato que nós estamos fazendo assim descontos, porque os restaurantes, me permite, Claro. os restaurantes do grupo atendem também a população de Gramado e Canela, Sim. não são só os hóspedes. Então sempre a gente pensa em trazer preços acessíveis para o nosso público, para os moradores de Gramado e Canela, né? Então nós estávamos degustando até na dica, é um costelão maravilhoso. Isso é no Signature, que é lá no Termas, no Termas, no isso. Termas, uhum. Mas cada um tá aí vindo com os pratos. Então, eu tinha pensado em 2 vinhos, 2 uvas. E eu disse, vamos colocar as 2 uvas para a gente poder provar. Uma era Sangiovese e a outra Cabernet Sauvignon, da vinícola Cristófoli. Excelente vinícola, você teve a oportunidade de degustar, né? Sim. E na minha cabeça, os 2 vinhos iam combinar, tá? Mas na hora que a gente degustou pelo o molho, né, que foi usado no costelão, a forma como ela foi preparada, como ele foi preparado, a costela foi preparada, o que harmonizou melhor foi o Cabernet Sauvignon. Já a gente foi testar com outra vinícola. Cabernet harmoniza com tudo, né? Vai depender da acidez do Cabernet, do tanino. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter numa harmonização. Aí o cidadão que está lá assistindo a gente agora, que está acostumado a tomar qualquer vinho de garrafão, vinho suave, que tem gente que tem preconceito com vinho suave, né? Tem. Né? Mas né, é bom. Depende do gosto, né? Aí esse cara fala, cara, eu como salsichão tomando vinho suave de garrafão, e aí para ele tá tudo bem. Como é que ele vai saber o que harmoniza, o que não harmoniza? Como é que chegar a esse nível de conhecimento? Então, Kaique, é estudar. A gente percebe, por exemplo, eu tô com um vinho ácido e eu tô com uma comida que traz um pouco de gordura. E aí quando a gente harmoniza, a acidez do vinho ela some, ou então ela reduz. Então a gente consegue, às vezes é um prato que está bem condimentado, aí eu venho com outro vinho, uma outra uva, e aí esse condimento do prato, não é que ele some, ele permanece, mas ele não fica tão evidente. A gente costuma dizer, o vinho está redondo, harmonizou muito bem em boca, porque a gente consegue sentir todos os sabores. O cuidado que a gente tem que ter Mas tem que treinar isso, né? Tem. O paladar. Então, tem que treinar. E eu brinco muito, eu fico dizendo para os meus amigos e para os meus... Hoje eu não estou mais na academia, né? Só estou me dedicando ao grupo, mas eu digo para a equipe de salão que a gente vem treinando, tem que treinar sempre, que o importante é você estudar e ter, eu uso uma palavra que é bem engraçada, litragem. Né? É degustar. Litragem. Boa essa. Tem que ter a litragem. Então, você tem que conhecer as vinícolas, tem que conhecer os rótulos, tem que provar as uvas e ir comendo, tá? Trabalhar, como eu sou da área da gastronomia, desde os 20 anos, quando eu me formei, então eu já tenho isso. E como eu sempre dei aula de gastronomia, então a minha mente, o meu paladar já está acostumado a entender os sabores. Mas você tem que estudar, provar, anotar. Eu sempre digo para os garçons, olha, o que é importante, degusta um vinho, anota o que você percebeu. Tá? Você vai colocar a vinícola, a uva, coloca a safra e o que você percebeu nele. Porque aí a gente, depois isso vai ser intrínseco, né? Você já vai ser do seu dia a dia. E Kátia, antigamente, como eu falei, existia um preconceito com vinho doce, que tinha gente que falava assim, vinho doce não é vinho. Depois mudou. É suco de uva. Depois mudou. Eu já comecei a perceber que os sommeliers, os enólogos falavam assim, não, vinho suave também é vinho. Até porque quem não está acostumado a tomar vinho, sempre começa pelo suave. E há algum tempo a pessoa vai pro demi-sec, até chegar... Mas eu nunca vi nenhum sommelier indicar um vinho suave. Não se indica para harmonizar. Por quê?
assim, é porque são vinhos que, apesar de ser suave, são vinhos que harmonizam com tudo. É um vinho que não traz acidez, não traz tanino. E é um vinho que tem açúcar, né? Ele é adicionado Vai açúcar, depender né? da vinícola. Tem vinícolas que adicionam, o que não é errado, vai depender muito do enólogo, tá? Mas assim, é um vinho fácil, que a gente, não é um vinho gastronômico, não é um vinho harmônico, é um vinho que existe. Ele deve sim ser bebido, a gente tem que conhecer o vinho suave, o vinho colonial. O vinho colonial ele já traz um sabor mais intenso, a gente já consegue perceber um pouco mais da uva. Então, é por isso que eu, pelo menos, não indico para harmonizar. Porque é um vinho que ele está ali, ele vai harmonizar, Ele combina com ele tudo. vai acontecer. Só que assim, ele acontece, mas ele é bem tímido, sabe? Aquele vinho que se você tá ali com um risoto, ele vai estar ali. É verdade que o vinho, quanto menos gosto de uva, melhor ele é? Eu não penso dessa forma, mas é muito pessoal. Tá? Eu acho que o vinho ele é feito de uva, ele tem que trazer sim o sabor da uva. E a gente percebe através do tanino, da acidez. O tanino é a casca da uva, a semente, a acidez é a polpa. Então, em todos os momentos, ela está ali presente. E por que tem vinho que tem aquele... é um aroma frutado, ele lembra frutas vermelhas, ele lembra castanhas, apesar de não ter nada disso na sua composição. Mas é o terroir. E é aquilo que a gente tem na memória, tá? Então, eu posso dizer para você assim, nossa, esse vinho ele tem aromas de ameixa. Ou vamos lá, pitaia. Porque existem vinhos que têm um aroma assim, a pitaia ela vem bem presente. Mas se você não conhece pitaia, mas, por exemplo, conhece uma outra fruta semelhante a esses aromas, para você ela vai ter esse aroma. Mas tem muito a ver com o terroir e com O que é o toque terroir? do enólogo. Terroir, muitas pessoas pensam que é só a terra, o local Sim. onde foi plantado. Não. O terroir ele envolve cultura, envolve história, envolve sim a terra, a parte da agricultura. Mas o terroir é toda uma história, tá? Que a vinícola constrói na sua terra para poder produzir as videiras, né? As uvas. Aí a gente já está entrando na parte do enólogo, Enólogo, né? Que sommelier, então, a gente já falou que é o que constrói a carta de vinhos, Isso. trata das vendas, né? A harmonização. A harmonização. E o enólogo é o que produz o vinho. Sim, é o que produz. É claro, ele tem sempre o enólogo ele está acompanhado de uma pessoa da área da agricultura e sempre tem um químico presente. Às vezes não, mas eu não posso dizer que um profissional trabalha sozinho, não, né? Tem lá o químico, a pessoa da agricultura, que pode ser um agricultor, pode ser um engenheiro agrônomo, mas sempre cuidando disso. O enólogo ele é o químico, né? É aquele que diz, sabe, a safra ideal para aquele vinho, que coloca a quantidade, que pensa na quantidade de acidez, dos aromas, dos sabores. Você, como sommelier, a pessoa que monta a carta, como você falou, eu preciso experimentar o vinho, eu preciso conhecer a vinícola. Você recebe muitos vinhos, assim, vinícolas querendo, tipo, vamos mandar isso aqui para cá, para ver se ela indica a gente. Como médico, o médico recebe, às vezes, lá os laboratórios que querem que ele indique aquele remédio. Acontece isso também com o sommelier? Acontece. E a partir do momento que eu entrei no grupo, Gramado Parques, tem acontecido mais e eu sempre agradeço, né? Olha aí a minha litragem. Sempre a gente degusta, eu sempre com o chefe Rafael, né, de Carvalho, com o chefe de cada restaurante do grupo. E eu gosto sempre de dar um retorno, um feedback para a vinícola. Olha, excelente o teu vinho, mas não é o nosso momento. Mas uma mudança de cardápio, que eu acho que isso é importante, tá? Porque a vinícola está ali tão ansiosa quanto o sommelier para entender como é que está o vinho dele no mercado. Então a gente recebe alguns vinhos, sim. Como é que funciona? Vocês agora montaram lá na Gramado Parques o cardápio de vinhos do Rio Grande do Sul, né? Até para poder valorizar o produto gaúcho, né? Diante de tudo que o estado vem passando esse ano. Como é que funcionou essa escolha desses vinhos gaúchos? Como é que está o vinho gaúcho no ranking mundial de vinhos? Como é que é hoje a qualidade do nosso vinho?
Então, Kaique, começou assim. Primeiro, né, você tinha me perguntado como eu entrei na Gramado Parques. Eu vim da área acadêmica. Você era professora? Eu coordenava curso de gastronomia em Aracaju, Sergipe e sou do MEC. Aham. E aí eu vim a Canela para poder avaliar o curso de gastronomia da UX. Uhum. Nisso me convidaram para ser coordenadora. Então eu fechei os olhos e disse, não vou perder a oportunidade. Pedi demissão da outra instituição e vim. Fiquei como coordenadora por 5 anos. Eu sempre fui enófila, admiradora do vinho. Tá? O enófilo é aquele que gosta, que entende também. Tem enófilo? Tem. Nós temos o enólogo, o enófilo. Enófilo? Esse eu não conheço, nunca tinha ouvido falar E o desse termo. sommelier. Então, eu tinha estudado vinho, porque em uma das minhas formações Não, mas peraí, explica o que é enófilo. Enófilo, eu digo que é aquele que é apaixonado pelo vinho, que gosta de beber, de discutir sobre vinhos, de participar de confraria, que pesquisa também uvas vinícolas, mas que faz isso por amor. Ele não é um profissional. Não é um porque se ele for profissional, ele é sommelier. Ele é sommelier? Isso mesmo. Entendi. Entendi. É o cara que gosta de É o cara beber. que gosta de beber. Que tá aí na litragem. Sim. Então, mas eu já sempre trouxe dentro de mim essa parte de vinhos, estudos. Meu doutorado foi na área do vinho também. Uhum. E resolvi fazer curso de sommelier. Eu já tinha feito um em Salvador, quando eu morava em Sergipe. Aí fiz outro aqui pelo Senac. E já estava fazendo curso de enologia. Bom, eu me decidi sair da UX. Eu disse, olha, conversei com minha família. Já deu esse tempo de coordenação de área acadêmica, eu quero me dedicar a outras coisas. E você ficou quantos anos lá? 5 anos na UX, mas o total de coordenação de curso de gastronomia, 22 anos. Desde lá do Nordeste? Desde lá do Nordeste. Você é de lá? Não, sou de São Paulo. Ah, sim. Bom, fui passar minhas férias no Nordeste e o chefe Rafael mandou uma mensagem. Kátia, estamos precisando de um sommelier executivo. Você tem alguém para indicar? E eu mandei meu currículo. Uhum. E ele volta. Eu. Mas eu nem disse, eu mandei, né? Aí ele volta. Não, esse currículo por conta da área acadêmica faz com que a gente tenha um currículo extenso, por conta da área acadêmica. Resumo, quando ele olhou, ele, Kátia, é o seu? Eu disse sim. E você vai sair da UX? Eu disse, vou. Você quer? Eu quero. Quando eu voltar de férias, né? Quando eu voltei, a gente sentou, ele fez a proposta. Aí ele, qual é a tua ideia pra gente? Porque eu tive que fazer uma entrevista. Eu passei pela entrevista com o RH, com o chefe, como qualquer outro candidato a uma vaga. Uhum. E eu falei, olha, uma coisa que eu gostaria muito é a gente ter uma carta, isso em fevereiro, somente uma carta da Serra Gaúcha. Aí o chefe Rafael, ele, gostei. Isso antes Em fevereiro, isso. Antes das chuvas. Antes das chuvas. Eu ainda não tinha sido contratada, foi durante a entrevista. Eu gostei dessa ideia. Bom, aí em março fui contratada. Quando eu comecei, a gente já sentou, eu mapeei as vinícolas, que eu já conhecia, algumas que eu conhecia, outras que eu gostaria de conhecer. E eu e o chefe Rafael começamos a curadoria. Ou seja, eu liguei para cada vinícola e falei da nossa proposta, da proposta do grupo, e perguntei se eles poderiam me encaminhar um vinho ou se podíamos ir na vinícola visitar para poder provar e escolher os vinhos que iriam para a carta. Se eu não me engano, a gente degustou e a curadoria foi com mais de 20 vinícolas para a gente chegar às 12. Mas as vinícolas que a gente fez a curadoria, num segundo momento, vão entrar na carta. A gente pensa no ano que vem, na alta temporada do ano que vem, trazer novas vinícolas, mudar a carta, mas sempre manter. Então, a gente fez isso em março, era para o lançamento ter sido feito em abril, aí, abril não, era maio, foi quando começou, foi abril, maio, né, se eu não me engano, que começou toda a chuva e a gente segurou o lançamento. E, claro, acabou culminando e essa carta aí ter todo sentido agora, né, no nosso momento. E como é que está o ranking do vinho da Serra Gaúcha? O ranking da Serra Gaúcha. Dentro do que eu conheço, do que eu tenho pesquisado, estudado, acompanhado, está crescendo muito.
Tá? Eu tenho percebido que, inclusive, no Nordeste, eu converso com alguns amigos que têm distribuidoras de vinhos, né? É um vinho de excelente É um qualidade. vinho de excelente qualidade. A gente nossa, de 5 anos para cá, é o tempo que eu estou morando em Gramado, em Canela, né? Gramado. Eu percebi que as vinícolas evoluíram demais. Então, a gente tem vinhos excelentes. Eu tenho mandado lá para o Nordeste os vinhos daqui das vinícolas Por e exemplo, tem porque sido muito qual é o elogiado. melhor vinho hoje considerado? De que país que é? Ai, São os não, melhores não vinhos. tem, assim, vai depender muito da pessoa, tá, Kaique? Para mim, os melhores Não, vinhos, os mais premiados. para mim, são os vinhos, a gente chama do velho mundo, que são os vinhos da Europa. Para mim, são os melhores. Então, aí se você comparar um vinho desse com um vinho da Serra Gaúcha, ele tá muito abaixo, ele tá equiparado? A gente está começando a acompanhar. A gente está começando Um a vinho acompanhar. chileno, por exemplo, com um vinho da Serra Gaúcha. A gente tem vinhos da Serra Gaúcha muito melhores do que um vinho chileno. E vinhos vinho premiados do argentino, Chile. uruguaio, né? A gente tem vinhos da Serra Gaúcha que, São muito melhores. para mim, superam. E hoje nos restaurantes da Gramado Pax, além da carta de vinhos da Serra Gaúcha, tem também os vinhos internacionais. Tem. Nós estamos concluindo agora a carta dos vinhos, né, importados e nacionais. Porque vão entrar vinhos de outras regiões do Brasil que não seja só o da Serra Gaúcha. E vinhos que estão no Rio Grande do Sul, que nós não contemplamos na Serra Gaúcha, porque foi uma curadoria, pensando num perfil de vinícola. Para quem quer aprender mais, tá gostando, tá começando e queria entender um pouco mais do mundo dos vinhos, o que você indica para a pessoa começar a aprender a degustar, para ela começar a aprender a harmonizar? O vinho branco é bom com o quê? O vinho tinto é bom com o quê? Qual vinho, qual uva? Qual é a dica que você dá? Tá. A gente tem dois, vou imaginar duas pessoas. Uma que quer entrar como profissional. Para essa eu digo, se você não puder fazer um curso de sommelier, hoje a gente tem curso de sommelier online pela ABS, totalmente online. A gente tem o curso do Senac, são bons? aqui em Gramado, são excelentes. Por que você vai fazer um curso online? Você não tem que experimentar? A ABS encaminha, tá, as provas do vinho e naquela aula você vai, faz a prova, acompanha o professor. É um curso, ele é online, mas tem o dia que ele acontece, que você faz, como se fosse presencial. O professor está aqui, você está na tua casa, pela ABS, Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul. Olha que legal. E a gente tem o do Senac aqui em Canela, que é presencial. E existem outros cursos que a gente pesquisa na internet que, para quem quer começar, vale a pena. Isso profissionalmente. Mas não, aquela pessoa que Pronto. Ela quer só degustar, quer aprender. E aí, o que é que eu digo? Procura o sommelier do restaurante. Se o restaurante não tiver o sommelier, ele vai ter um maître e vai pedindo dicas. Olha, eu pedi esse prato, qual vinho você indica? Mas quem está em casa, Kátia? Ah, a pessoa está em casa, ela quer aprender em casa. Ela quer, tipo, eu vou fazer uma carne, com que vinho que eu harmonizo? Ah, tá, você fazer quer que eu diga as harmonizações. Para começar a ensinar as pessoas que querem entrar nesse mundo, de repente virar um enófilo, ó. Já aprendi essa palavra. Ai, é porque assim, o meu perfil, eu harmonizo muito uva, né? Mas vamos lá, é o praxe, tá? Vinho branco, peixes, frutos do mar, apesar que a gente tem vinhos potentes, a gente tem chardonnays barricados, que vão muito bem com uma carne vermelha, tá? Mas assim, se eu tô com um vinho tinto, um taná, que é mais forte, então eu vou para uma carne com mais gordura, eu vou pensar num condimento, um molho mais forte, mais potente, um rosé, aí a gente costuma brincar durante as aulas, né? O rosé, pensa numa comida rosa, é uma brincadeira, mas para quem tá em casa... Camarão? Um camarão, salmão. E se você não quer errar, espumante. Pois é, o espumante. Um brute, entrada, prato principal, sobremesa, ele vai do começo ao fim, brute rosé. E o moscatel? Já ia falar, o moscatel ele vai muito bem com uma sobremesa. E a gente tem, hoje em dia, principalmente falando da Serra Gaúcha, a gente tem espumantes moscatel da Serra Gaúcha, que eles são frutados, são florais, eles são doces, porque a uva moscato ela é doce,
mas eles trazem assim uma refrescância tão boa que você não sente aquele coisa enjoadinha do doce. Tem moscatel que é muito doce, tem moscatel que não é tão doce. Que não é tão doce. Mas o moscatel vai muito bem com uma sobremesa. E a pessoa que está entrando no mundo do vinho, que ela de repente gosta mais do suave, ela começa pelo suave, depois ela tenta um demi-sec. Sim, um demi-sec, um seco. Ou ela pode ir para um pinot noir. Eu brinco muito com as pessoas também, assim, não vai para um suave, não vai para um vinho de mesa, pega um pinot, porque um pinot ele é um vinho equilibrado, ele está entre um vinho, ele não está entre um vinho suave, mas ele não traz tanto tanino, que é o que às vezes o que dá o amargor, que trava que a trava, boca. né? O tanino a gente pensa numa banana verde. E a acidez, a gente vê a boca salivar, a gente pensa numa fruta cítrica. Para quem né? não gosta desse amargor, o Pinot Noir, Noir, a uva Pinot Noir é o melhor. É o melhor para começar. Olha aí que legal. Muito bom. Se não, segue suave, demi-sec e vai aos pouquinhos. Eu fico pensando esse trabalho da Kátia junto com o Rafael, lá o chefe da Gramado Parks, eles degustando 20 vinhos de 20 vinícolas. Deve ser uma coisa maravilhosa, um trabalho difícil, né? Eu fico pensando, chega um ponto que você já está assim, na 10ª vinícola, você já está, esse vinho é maravilhoso. Mas aí vem o segredo, Kaique. A gente não engole o vinho. Como assim? A gente faz um trabalho, faz o vinho passar pela boca para a gente perceber todos os sabores e depois a gente descarta o vinho. Ah, que pecado. Senão a gente não ia dar conta mesmo. Vocês teriam que passar aí, sei lá, vários dias para poder fazer essa degustação, né? Então, assim, é claro, quando a gente ia degustar somente uma vinícola que tinha 3 garrafas, né, 3 uvas, aí a gente, né, ia, engolia. Mas quando a gente ia assim para uma vinícola ou a vinícola trazia uma quantidade maior de rótulos, o exercício que o sommelier faz é esse. Tá? Principalmente quando a gente está numa avaliação de vinhos para poder escolher, a gente faz isso, passeia com o vinho na boca e depois descarta, porque a gente consegue entender o tanino, a acidez e os sabores. Agora explica pra gente, os restaurantes da Gramado Parks estão abertos ao público, né? Sim. O Opiano fica lá no Exclusive, o Dom Milo fica no Buona Vita, o Signature fica lá no Termas, e o do Bela é o? O do Bela é o Dona Lira. Dona Lira. E a gente tem o do Lago Negro, que é Dona Lira do Lago Negro também. Muito bem. Aí eu te pergunto, em quais que você fica, os horários, para as pessoas que de repente chegam lá, queria falar com a Kátia, pedir uma dica? Ou quando você não tá, quem é que dá essa dica? Pronto. Eu não tenho horário fixo, porque eu tenho que estar, né, nos restaurantes. Eu imagino, você tá rodando. Tenho que estar também na parte administrativa de gestão do vinho, né? Mas me procurem, alguém sempre vai saber onde eu tô, pode me chamar, porque, por exemplo, de repente eu tô no Exclusive e a pessoa vai pro Dom Milo, do Exclusive pro Dom Milo. E o maître também deve ter sido treinado por você, né? Sim, a gente tem o maître e cada restaurante tem o garçom-chave que a gente vem treinando, mas toda a equipe de salão é treinada pelo próprio grupo. Para saber indicar. Isso. O grupo treina sempre, toda a equipe, né? Todos os colaboradores do Grupo Gramado Parks têm treinamentos recorrentes. E a equipe do salão, a gente está sempre bem juntinho mesmo, tanto o chefe de cozinha como eu, enquanto sommelier, treinando, conversando com a equipe, para que eles estejam preparados para essa harmonização. Agora eu já vou pedir uma dica pessoal. Claro. Lá no Dom Milo tem uma massa dentro de um queijo. Ela é feita dentro do queijo. A massa show. Cara, é uma delícia aquilo aí. Qual é o vinho para harmonizar com esse prato? Eu harmonizaria com o Viognier da Vinícola Otto ou com o Chardonnay, que é um Chardonnay barricado da família Beber. E a gente tem outros... Acho que eu harmonizaria principalmente com esses dois. Então, a gente tem o Viognier, que ele é um pouco ácido, ele traz uma acidez e um saborzinho de maçã verde, vai ficar bem legal com queijo. E o Chardonnay são brancos. Ah, são brancos. Eu acho que com tinto que a gente conseguiria, a gente tem o Ancelota. Muito bem, eu quero agradecer demais você, Kátia, por ter vindo aqui, dar essa aula pra gente.
Eu acho que a gente tem que marcar outras entrevistas porque é um mundo vasto. Existem podcasts que só falam de vinho. Imagina, gente, né? Hoje eu fiz assim numa linguagem leiga para pessoa que não entende, que quer. Agora, se a gente for fazer uma coisa voltada já para quem entende de vinho, aí a gente vai ter que ser mais especialista, se aprofundar mais, né? Quero te agradecer demais, viu, Kátia? Tá? Eu que te agradeço, Kaique, essa oportunidade. É muito bom falar daquilo que a gente ama, né? É verdade. Gente... E te convidar, vai lá nos restaurantes da Gramado Parques, tem pratos deliciosos, tem desconto para moradores de Gramado, de Canela e vinhos lá da Serra Gaúcha com preços super em conta e muito bons, excelentes vinhos para você harmonizar e aí ou aprender um pouco mais sobre esse mundo dos vinhos. Obrigado mais uma vez, até a próxima.